Existe hoje, realizada por gente que entende do assunto, uma pesquisa que dá um número de 35 milhões de cristãos novos no Brasil. Muitos desses cristãos novos querem se converter ao judaísmo, chegando de volta à religião dos seus antepassados, que foram obrigados a se converter ao cristianismo. E nós estamos impedidos de realizar conversões. Você, a partir desse momento, vai conhecer um pouco dessa história. Venha conosco e siga esse filme, que é muito importante para aqueles que são cristãos novos, que sabem disso, e também para aqueles que querem voltar ao judaísmo. Eu estou em Israel, no kibbutz Nachshon. Aqui começou a minha vontade, o meu interesse, a minha participação na vida dos Bnei Anusim, que são os filhos dos forçados. Eu estou aqui na casa de Jaime Fuchsbach. Foi ele quem me introduziu nesse tema. Eu escutei uma conversa dele com um membro da comunidade Bnei Anusim do Rio de Janeiro, que chorava ao telefone dizendo que havia sido maltratado por uma instituição judaica no Rio de Janeiro. Aquilo me comoveu profundamente e eu comecei então a me interessar por esse tema. Já conseguimos introduzir a Pneior dentro da Federação Israelita. Pneior é uma sinagoga em Petrópolis, hoje comandada por uma mulher Bnei Anusim. Ela se chama Elisa e é uma mulher sensacional. Hoje nós começamos uma vasta gama de entrevistas em Israel com pessoas ligadas ao tema Bnei Anusim, com rabinos que entendem profundamente do tema, com pessoas que vieram do Brasil, que são Bnei Anusim e estão radicadas em Israel, já tendo conseguido a sua condição de judeus, e nós vamos levar para você aí no Brasil uma matéria muito interessante que vai esclarecer uma série de dúvidas. Quando é que eu comecei a entender que nós não éramos um povo monolítico? Quando eu li sobre os casaros e eu comparei a cor da minha pele, branco, de olhos azuis, cabelo quase louro, com aqueles judeus que nascem no Oriente Médio, que são principalmente cor de azeitona. Daí para frente eu comecei a entender que a nossa comunidade judaica mundial, ela é multifacetada. Nós temos brancos, temos negros, temos azeitonas, temos gente de todas as colorações de pele, mas somos um povo só. Venham comigo e embarquem nessa história dos filhos dos forçados e você certamente vai ter uma noção exata do que é o mundo judeu multifacetado. Assim como a nossa mão tem 5 dedos, o povo judeu tem uma série de conotações que muitas vezes você, por preconceito, por ignorância, por não saber, não conhece e discrimina. Venha conosco. Ô Jaime, me conta o que é que nós no Brasil podemos fazer a favor dos Bnei Anusim. Como nós podemos trabalhar para que eles efetivamente sejam absorvidos pela comunidade judaica brasileira e qual é o caminho que, na tua opinião, eles precisam percorrer para voltarem ao judaísmo? Eu acho que a primeira coisa é que cada um da comunidade judaica, líderes comunitários, também não líderes comunitários, eles têm que tirar o preconceito. Eu acho que existe no Brasil uma coisa muito forte, a questão do preconceito do Bnei Anusim. O preconceito ele vem principalmente na questão que do Bnei Anusim está camuflado o messianismo, a crença em Jesus. E as pessoas têm que entender algo muito importante sobre isso, O processo de Bnei Anusim no retorno é esse. Ele nasceu cristão, ele tem uma cultura cristã, e ele descobre, nesse determinado momento da sua vida, a sua herança judaica, a sua antecedência judaica. O primeiro passo que acontece com a maioria de Bnei Anusim é largar o catolicismo, o evangélico, mas ainda ficam pegados à temática de Jesus. A outra etapa é o desgarramento, na verdade, o desligamento do conceito de Jesus como Messias e volta total, retorno total ao judaísmo. Então a comunidade tem um preconceito muito grande sobre isso, tem um medo muito grande. E eu entendo isso, eu realmente entendo esse medo. Tá? O que temos que fazer, cada um de nós, principalmente as instituições judaicas, é facilitar ao retorno dessas comunidades a vida judaica.
Não é questão de converter, ninguém está falando agora de converter, quer dizer, é uma questão muito, muito problemática. É muito mais facilitar, instrumentar essas pessoas, abrir espaço para essas pessoas ser parte, voltar ao judaísmo. E isso é uma função, é algo que todos nós podemos fazer. Convidar, por exemplo, coisas muito simples, convidar essas comunidades a participar das Mahanot, movimentos juvenis, por exemplo. Tá? Convidar essas comunidades a participar das festividades judaicas, como Yom Ha'atzmaut, Independência de Israel, o Dia do Holocausto. Tá? Fazer, na verdade, incluir essas pessoas como parte do nosso povo e não afastá-lo cada vez mais. Nós necessitamos muito mais de organizar o judaísmo dentro do nosso seio comunitário do que afastar o nosso judaísmo dentro do nosso seio comunitário. E eu acho que isso é uma função muito importante. E outra coisa que tem que entender, não dá mais apagar o sol com a peneira no Brasil sobre a questão de Binyan Anussim. São dezenas de comunidades. Hoje temos mapeado por volta de 36 ou mais comunidades organizadas, de comunidades organizadas em todo o Brasil. É verdade que existem comunidades de Binyan Anussim com mais adeptos do que as federações israelitas e seu contexto em determinadas cidades do Brasil? Com certeza, principalmente no Nordeste, inclusive no Sul do Brasil, inclusive em cidades que não existe comunidade judaica, como em Campo Grande, como em Ponta Grossa. Não existe comunidade judaica. Inclusive, eu conheço histórias incríveis dessas comunidades de Binyan Anussim, muitas vezes com ativismo antissemita na cidade, inclusive com ativismo antinazista na cidade contra o judeu, contra o Estado de Israel. Eles que encaram e respondem por todos nós. Ô Jaime, qual é o cuidado que o Binyan Anussim ou o Ben Anus precisa ter, individualmente e coletivamente, com aqueles que fingem que são muito legais, são bonzinhos, que querem fazer tudo de bom para eles e acabam enganando a eles, cobrando para convertê-los e não resolvendo o problema que eles têm? Olha, eu acho que tem assim esse é um tema muito amplo. Existe uma questão seguinte: não existe no Brasil hoje nenhuma instituição judaica, ortodoxa, não ortodoxa, que são reconhecidas em Israel como conversão. A única conversão em Israel é em Israel, com o Harabanut Arashi. Ponto. Então, as pessoas que têm a ilusão que vão converter as pessoas que estão querendo se converter com a ideia de usar a lei do retorno ou vir fazer aliança para Israel, esquece. Isso vai acontecer. Eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer. Vai demorar um tempo. O momento agora não é esse. O momento agora não é esse. Se querem converter as pessoas, e deve converter as pessoas, e acontece isso, o movimento conservativo faz isso, o movimento reformista faz isso, e outras comunidades do movimento ortodoxo fazem isso, mas é para viver dentro do seio da comunidade judaica do Brasil. Ou seja, aquele que converte um Ben Anus deve avisar a ele que aquela conversão no Brasil não serve para aliar, é isso? Exatamente. A possibilidade que as instituições judaicas existentes hoje, das correntes judaicas existentes hoje, ajudar no processo de conversão, para essas pessoas se integrarem na vida comunitária e ser parte integral do judaísmo comunitário, isso é muito, muito importante. Mas o que é mais importante ainda, que as pessoas nunca devem esquecer isso, o foco da questão de Binyan Anussim, e a coisa que eu mais falo constantemente, não é o Binyan Anus, é seus filhos. O foco mais importante, isso tem que colocar na cabeça da comunidade judaica, na liderança judaica. O que vamos investir nas comunidades de Binyan Anussim não é somente nos Binyan Anussim, é nos seus filhos, porque os seus filhos já são criados como judeus. E tem que perceber isso. E essa é a percepção mais importante. Os filhos não têm já a herança católica. Eles não passaram pelo processo do messianismo. Eles já foram criados como judeus. Jaime, outra pergunta para finalizar. O que é que você diria como conselho? Dizem que conselho, se fosse bom, a gente vendia e ficava rico, mas eu sei que você pode dar um bom conselho. Qual seria o conselho que você daria aos Binyan Anussim em termos de comportamento deles? O que é que você pretende que eles façam para que eles tenham uma vida melhor? Olha, essa é uma pergunta muito difícil, porque os Binyan Anussim, ele tem uma atitude muito de defesa e de medo, principalmente quando ele bate frente à comunidade. E geralmente o que acontece com a experiência de Binyan Anussim com a comunidade judaica é porta na cara. Eu vou falar uma coisa, e eu acho que chegou o momento de Binyan Anussim enfrentar isso, não deixar mais isso, não ter se a porta bate na cara, vai e se organiza como comunidade.
No Brasil existe separação entre Estado e religião. Se a comunidade judaica, se as comunidades judaicas não querem aceitar os Benyanossim, que se organizem. Que se organizem e comecem a viver como judeu. E tem muita gente que vai ajudar vocês como comunidade, independente das comunidades judaicas, infelizmente. E o que vai acontecer? Vai demorar um processo, talvez de 10, de 20 anos. Os seus filhos vão ser totalmente judeus. E eles vão ser parte, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, vão ser parte do judaísmo brasileiro.